Minhas amigas, meus amigos, eu sou o deputado federal Marcelo Nilo. Mais um programa Vamos que Vamos. Uma semana muito importante no combate à Covid. O Omicron chegou. O presidente Bolsonaro disse que seria bem-vinda, mas ela chegou muito forte. A média diária já ultrapassou 70 mil pessoas, segundo os dados da imprensa do nosso Brasil. E todos os governantes, aqueles que acreditam na vacina, orientam, primeiro se vacinar, primeira, segunda dose, e depois a dose de reforço. Usar máscara, lavar as mãos com sabão. Uma pesquisa que foi feita em Salvador, que ainda não terminou, que eu tive informações, 96% da população de Salvador já está vacinada. 96%, a mais de 3%. 28% da população de Salvador, segundo essa pesquisa data certa, 28% já pegou Covid. Hoje eu vi Simão na Bandeirante dizendo: aquele que não tiver 3, 4, 5 amigos com Covid é porque não tem amigos. A situação voltou à terceira onda. Essa onda, ela é menos letal, mas em compensação, pelo lado negativo, ela é mais contagiosa. Eu recebo telefonemas do interior do estado sobre a situação dos municípios. Felizmente, o sistema de saúde ainda está suportando. Quero registrar o que eu disse o governador Rui Costa e o ex-prefeito Assemineto esqueceram as divergências partidárias e se uniram no combate à Covid. A mesma coisa está acontecendo agora. O governador Rui Costa e o prefeito Bruno Reis esqueceram as divergências e estão lutando juntos no sentido do combate à Covid. A mesma coisa acontece com a Secretaria do Estado e a Secretaria do Município. Nós temos de trabalhar unidos. Política é em outubro. Agora é o combate à Covid. A Bahia passou por momentos terríveis com as enchentes. Minas Gerais, Goiás, o Espírito Santo, mas a Bahia foram 186 municípios em calamidade. Morreram 27 pessoas. Milhares de companheiros e companheiras desabrigados. Portanto, é uma semana importante, a semana de nós unirmos força. Hoje nós temos a honra e o prazer de conversar durante uma hora no Vamos que Vamos com o secretário de saúde do município, jovem, deputado estadual, que, diga-se de passagem, na minha opinião, uma revelação em gestão, o companheiro Léo Prates. Companheiro que se elegeu vereador, se elegeu deputado estadual, fui convidado num momento para ser secretário de saúde e quero dizer aqui em alto e bom som, uma revelação positiva, porque nós estamos precisando de gestores. Temos política? Temos. Temos gestores? Temos. Mas você precisa ter um político gestor. Eu não acredito em gestor que não seja político. E não acredito em político que se exercer um cargo do executivo que não seja gestor. Essa união é fundamental para que eles possam exercer os seus mandatos à altura do povo do nosso estado. Boa noite, meu querido secretário Léo Prates. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aqui das nossas redes sociais. Para mim é uma satisfação imensa. Eu quero agradecer primeiro as suas palavras e para mim eu quero dizer que é um privilégio e uma honra. Quando me elegi em 2012 a vereador, tinha você como presidente da Assembleia e me espelhei muito na sua capacidade de articulação, mas sobretudo na sua capacidade de dialogar com os diferentes e buscar convergências com os diferentes. Não é por menos que você foi aí um dos maiores presidentes da Assembleia e aquele que mais tempo ficou por agradar os seus pares. Olhe que quanto menor o eleitorado, mais difícil é o diálogo e buscar as convergências. Então eu quero também dizer a você que como político tenho em você uma das referências da minha vida e uma das referências dentro da política da Bahia, não é portanto que também
que eu vou somar a coisa do gestor, a honestidade. Você, durante o seu período, não houve nenhum tipo de mácula ou mancha durante o seu período de presidente da Assembleia. Então isso é um orgulho para todos nós. O que deveria ser início, hoje é uma raridade. Então eu quero dizer da minha também admiração pelos seus valores e pelos seus princípios. Secretário, primeira pergunta que eu faço a todos que sentam nesta cadeira, e economista, político, ambientalista, médico, secretário, você é a favor ou contra o carnaval, sim ou não? Olha, Marcelo... Não pode ficar em cima não, do muro. Não ficarei. Ao carnaval, no formato de rua, eu sou contra. E eu concordo com o governador Rui Costa. Ou os empresários nos ajudam a fiscalização dos protocolos, que os protocolos são para manter economia e pandemia equilibrados, porque veja, Marcelo, se por um lado eu sempre digo que eu não queria estar na pele do governador Rui Costa nem do prefeito Bruno Reis, porque para mim esse é o momento, eu vivi todos os momentos da pandemia até agora, para mim esse é o momento mais difícil. Veja que a Folha de São Paulo, você que é deputado federal, a Folha de São Paulo trouxe pessoas que achavam que estava passando mal, desmaiando nas filas dos postos. Quando vai ver, recebendo tratamento, a pessoa está sem comer há muito tempo. Então, desmaiando de fome. No Rio Grande do Norte, as pessoas comendo restos de animais. E todos os impactos das medidas restritivas sobre a economia. Nós não podemos salvar as pessoas do coronavírus e matar de fome. A palavra sempre foi aqui na Bahia equilíbrio e, como você bem falou, diálogo. Então, esse é o momento mais difícil, mas ou os empresários nos ajudam, ou nós seremos colocados, o governador, o prefeito, a secretária Tereza Paim, os homens públicos de responsabilidade como você, em uma situação que nós não teremos escolha. Isso não é uma escolha. Você falou sobre a Omicron. Eu amo matemática, e você gosta também, e eu queria dar um exemplo para o seu internauta. Muita gente está dizendo que a Omicron, como você colocou, ela é mais leve e menos letal. Mas eu quero lembrar que a taxa, que a medição da letalidade é por taxa. Você que gosta de pesquisa, acabou de anunciar e é um especialista para mim em pesquisa. Uma taxa tem sempre uma base de cálculo. Então vamos lá, o que eu estou querendo dizer? 1% de 100 é 1, 1% de 1000 é 10. Se acontecer o que os especialistas esperam, que é metade da população brasileira ser contaminada com a Omicron, é um desastre. Isso quer dizer que nós teremos só em Salvador 1,5 milhão de soteropolitanos contaminados. Então, a taxa de letalidade pode ser bem maior, inclusive, do que a segunda onda em números brutos, em números absolutos. Então, ou cada um faz a sua parte, ou nós veremos em Salvador e na Bahia cenas que nós não gostaríamos. O secretário coloca com muita precisão. A Omicron não é tão letal quanto a Delta, mas, em compensação, ela tem contágio com muito mais facilidade, ou seja, a contaminação é muito mais rápida. Eu estou sem máscara, mas eu estou a 2 metros de distância do secretário. Ele está de máscara, como secretário de saúde, eu acho que é muito importante fazer essa obra, mas ele como secretário está de máscara, acho positivo, mas eu estou sem máscara, mas estou distante, 2 metros do secretário, e diga-se de passagem, já me vacinei 3 vezes. O secretário já vacinou 3? 3 vezes. Mas mesmo assim... E eu quero chamar a atenção aqui, Marcelo, que essa é muito importante, me permita te chamar assim pela admiração que lhe tenho. Eu estou muito preocupado. Nós já estamos, só na cidade de Salvador, nós estamos monitorando os dados, nós estamos fazendo busca ativa com as equipes de saúde da família, mandando mensagens de WhatsApp, lembrando do dia de vacinação, mas mesmo assim, 473 mil soteropolitanos já passaram do seu dia da terceira dose. O que isso quer dizer? Eu quero lembrar que Israel e a China tiveram problemas a partir do 6º mês da segunda dose. Eu mandei fazer um levantamento aqui, amanhã eu lhe passo, faço questão de lhe passar, de quantas pessoas não tomaram a terceira dose e já passaram de 6 meses da segunda. Por quê? Porque a partir daí, entre o 6º e o 7º mês, está provado pelo que aconteceu em Israel e a China, a queda é brutal na eficácia da vacina. Então, assim, o que quer dizer isso? Isso os especialistas chamam de buraco de vacina, e isso pode levar a gente a um colapso do sistema de saúde, porque as pessoas não se vacinam. A CESAB apresentou um dado que é muito importante, que 80% dos internados são não vacinados. Então, a gente pode evitar esse cenário
do sistema de saúde, porque muita gente me pergunta, Léo, por exemplo, a gripe mata? Diretamente muito pouco. Apesar da gente ter 100 baianos, diretamente muito pouco. Mas, Marcelo, eu quero dar um exemplo. Um leito de uma pessoa com gripe, uma pessoa jovem, por exemplo, em média leva 2 dias. E esse leito de UTI geral, que é um leito utilizado hospitalar para todas as doenças, ela pode ser necessária para, por exemplo, nós temos pessoas que têm problemas vasculares e problemas de pressão que estão chegando muito agravados por AVC, porque é 1 ano e meio sem se tratar, com medo de pegar Covid nas minhas unidades. Problemas coronarianos, pessoas que têm problema de coração e ficaram 1 ano e meio sem se cuidar e estão chegando com infarto muito agravado. Então, essa pessoa que está 2 dias, por exemplo, da gripe, que a gente poderia ter evitado, esse surto de gripe, ela pode estar indiretamente e sem querer tirando a vida de uma pessoa com AVC ou infarto, porque simplesmente não há leito para colocar essa pessoa. Então, nós temos tempo de evitar o colapso do sistema de saúde, como você falou muito bem. O sistema ainda suporta. Eu quero lembrar também que você conhece muito bem a Bahia, e eu sou deputado estadual, então a gente ouve as notícias, a gente conversa com os prefeitos, com os secretários do interior. Muitos hospitais foram comprometidos por essa chuvarada. Então, na Bahia, nesse momento, não por culpa de ninguém, não por culpa da CESAB, do governo da Bahia, nem de ninguém, mas infelizmente nós temos hospitais comprometidos e você conhece a realidade por conta da chuvarada. Então está tendo que recuperar telha de hospital, equipamento de hospital. Então nós temos leitos comprometidos por causa do fenômeno climático. Então nós temos menos leitos nesse momento. Então nós precisamos da colaboração de todo mundo. Eu queria agregar a sua recomendação, aquela pessoa que está gripada de Covid, mesmo dentro de casa, usar máscara, porque você conhece a realidade muito bem do interior mais pobre, eu conheço a realidade muito bem vamos dizer assim, dos bairros mais periféricos de Salvador, e há casas onde moram 10 pessoas em um cômodo. Então, se um se contamina, pode contaminar 10. Por isso que a gente está apelando que aquela pessoa que está aqui gripada ou com Covid, mesmo que assintomática, se tiver diagnosticada, dentro da sua casa, use máscara. Estamos conversando com o secretário de Saúde de Salvador, deputado estadual Léo Prates. Tem aqui algumas. Gildeneide Félix. Parabéns, Léo Prates, pelo trabalho que vem desenvolvendo nesse momento tão difícil. Tem aqui o Príncipe Anderson Oliveira. Excelente entrevista, Léo Prates. Parabéns pelo trabalho. Rosângela Oliveira, da cidade de Tancredo Neves. Fui levar a minha filha para vacinar e ouvi alguns pais falando que não vão levar seus filhos. É obrigatório? Olha, vamos lá. Quem é essa pessoa? Excelente pergunta. Rosângela Oliveira, Rosângela, da Tancredo Neves. Excelente. Eu quero dar aqui, Marcelo, minhas 2 contribuições saindo como secretário de saúde e agora me posicionando como deputado e político, mas que conhece a realidade da pandemia. Em primeiro lugar, eu defendo os direitos individuais. Eu acho que os direitos individuais pertinentes à Constituição, eles são inalienáveis, digamos assim, é um direito individual. Só que eu aprendi com o Estatuto da Cidade, quando fui relator, eu sou engenheiro, então gosto muito do Estatuto da Cidade. Você não é médico, não? Não, sou engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, trabalhei muito com eles aí. Encontrei muitos colegas, porque na área da saúde a tecnologia é importante. Isso é bobagem, porque para mim o melhor secretário, o ministro da Saúde do Brasil foi José Serra. Para mim também. Foi para mim o melhor ministro da Saúde do Brasil. Para mim também, foi ele que foi dos economista. genéricos e olhando para os mais pobres. Portanto, é ser gestor. E ser um facilitador. Eu acho que tem uma frase que foi meu pai que me falou, eu não li, então que é atribuída por meu pai a Sócrates, que era um filósofo grego, dizendo que a maior virtude de um homem é saber o tamanho das suas limitações, e eu conheço o tamanho das minhas. Então eu me coloquei como facilitador do trabalho dos profissionais de saúde. Eu acho que esse é o meu papel. É botar o remédio, é botar o equipamento, é botar a unidade em condições de funcionamento, é botar o profissional para atender a população, verificar os problemas que os profissionais estão na ponta. Eu estava dizendo aqui à sua assessora Sheila que eu escondo esse sapato porque eu não gosto de nada me apertando e o sapato já está tão acabado que minha mulher está com vontade de jogar fora. Então eu gosto de olhar a ponta. Você, Marcelo, falou uma coisa que eu trago para a minha vida e você veja como eu não acredito em coincidências. Você disse, se eu estiver muito arrumadinho,
Não é Marcelo Nilo. Então, eu sou igual a você. Se eu tiver muito arrumadinho, não é Léo Prates. Cheguei com a camisa aqui um pouco amassada e Sheila foi logo falando, olha, se tiver... Gosta de dar ordem, viu? Gosta. Você conhece assessor que quer sempre comandar o líder, então, o liderado, então você tem que compreender que ele sempre quer o melhor. Mas se eu tiver todo arrumadinho, não sou eu, entendeu? Não, e eu vou lhe dar uma coisa engraçada, porque das mulheres lá na minha secretaria, 90%, 95% são mulheres, graças a Deus, eu acho que tem uma acessibilidade enorme. Você tem preconceito, só gosta de trabalhar com mulher? Só gosto de trabalhar com mulher, mas não, lá é servidora de carreira. Mas então, mulheres geralmente são mais competentes. são muito melhores do que a gente. Aí, estava uma reunião de diretoria, que a gente chama reunião de colegiado, aí doutora Rosa Virgínia, que é médica sanitarista, doutora em saúde pública, uma das pessoas que mais me ensinou, doutora Rosa Virgínia, a gente estava fazendo um debate, aí doutora Rosa Virgínia começou a falar a linha de ação. Falei, mas Rosa, isso não foi o que eu pedi para você fazer lá. Não, secretária, é porque a gente decidiu em cima da sua decisão. Eu falei, tá, beleza. Estamos conversando com o secretário Léo Prates. Léo Prates é deputado estadual, pré-candidato a deputado federal. Dizem as más línguas que será um dos deputados mais bem votados da Bahia. Não fica de sapato alto, porque o voto é bicho difícil. Ele conhece o voto porque se elegeu muito bem deputado estadual. Quem está mandando um abraço para você é o deputado Marcelinho Veiga, seu colega lá na Assembleia. Você chegou a assumir o mandato ou foi direto para ser secretário? Um dia só? Sou recordista, só exerci um dia. 3 anos como secretário? 3 anos como secretário, primeiro de secretário de promoção social, que eu tenho muito orgulho. A gente fez o maior programa de proteção à população de rua da história de Salvador, e depois o prefeito Assemineto, com sua sabedoria, o SUAS é um mini SUS. Então ele estava precisando de um nome, ele disse, olha, você conhece, eu na verdade sou oriundo do movimento da pessoa com deficiência, foi um movimento que me trouxe para a política e o movimento estudantil ao qual fiz parte, mas na saúde realmente me encontrei na possibilidade de realização. Só para voltar na pergunta de Rosângela, que eu não respondi, então eu sou a favor do direito individual, mas eu acho que o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Fui presidente da CCJ da Câmara Municipal, então gosto muito de direito também. Minha mãe é advogada, mandar um beijo para a dona Ivonei. O que eu acho? Eu acho que eu sou contra a obrigatoriedade da vacina, como por exemplo Angela Merkel quis fazer. Eu acho que você tem direito ao seu próprio corpo e os precedentes são sempre perigosos, Marcelo. Permita uma parte, só para sem lhe interromper. Eu sou contra a obrigatoriedade. Isso. Agora, eu estou muito feliz quando você vai no restaurante que você... Pronto. Hoje eu Mas fui... sou a favor do passaporte da vacina. Eu fui hoje almoçar lá no Paralela, no Oliva. Cadê a vacina? Isso, pronto. Isso eu acho que é correto, porque eu não posso... O direito individual não pode sobrepor o coletivo. Veja bem. O tenista lá não se vacinou e queria... Não pode conviver, não pode conviver em sociedade. Ele pode ficar na casa dele, eu também. Claro. Você veja, por exemplo, que aí Angela Merkel fez esse debate e é uma líder mundial ao qual eu tenho uma grande admiração, né, além de ser uma grande mulher. Ela fez um lockdown para não vacinados quando os casos de Covid cresceram muito na Alemanha. E ela está certa. Você não pode castigar o coletivo, a economia, pelo peso de poucos que não querem se vacinar. Você acha que no início... Eu fiquei 141 dias na minha residência. Certo. Você acha que no início o vírus era desconhecido, né? Todo mundo tomou um susto, os cientistas eu entrevistei o cientista Gustavo Cabral há 15 dias, aliás, eu fiz uma live com ele logo no início da pandemia, há 15, 20 dias atrás ele esteve aqui. Você acha que nós exageramos, por exemplo, fechar os shops, fechar o comércio? Houve um exagero, não vou dizer um exagero de erro, que naquele momento, se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, eu faria também. Mas hoje, a gente considera que foi acertada aquelas medidas, ou nós podíamos abranger, diminuir aquele fechamento completo? Olha, Marcelo, eu acho que não. Eu acho que naquele momento é preciso se dizer uma coisa com destaque. Você falou uma coisa com perfeição, nós estamos suportando hoje, eu quero dar um exemplo da minha casa. Há cerca de um mês atrás, minha mãe, Ivonei, que eu acabei de falar, ela foi contaminada com a Covid. Minha mãe é imunossuprimida, ela teve um linfoma não Hodgkin há cerca de 20 anos atrás. Então minha mãe praticamente não tem sistema imunológico, porque para seu internauta entender, o linfoma não Hodgkin é um câncer no sangue. Então
no próprio sangue, então seu sistema de defesa cai muito. Minha mãe, inclusive, teve recidiva. Recidiva é o retorno do câncer. Ela se tratou com a doutora Clarissa Matias, a quem eu quero mandar um beijo, que é a minha amiga hoje, grande oncologista aqui da Bahia. Minha mãe teve recidiva e foi se tratar em São Paulo à época. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E aí eu recebi a notícia que minha mãe estava com Covid, que era a pior notícia que eu podia ter recebido. Ano passado foi a minha família inteira e esse ano foi minha mãe e meu pai. Eu fui em casa todo paramentado, com face shield, como a gente entra num leito de UTI para ninguém correr risco. E eu chego em casa, eu tomei o maior susto e a maior alegria da minha vida. Minha mãe está com o celular aberto, uma professora de pilates e numa bola assim. Eu falei, minha mãe, que é isso? Ela, meu filho, eu estou bem. Minha mãe tem 3 doses da vacina, eu estou dando esse testemunho. Meu pai tem 3 doses da vacina, meu pai tem 78 anos, minha mãe tem 65, é imunossuprimido, os dois pegaram e passaram muito bem pela Covid. O ideal é você não pegar, mas é como você falou muito bem, as 3 doses da vacina protegem, por exemplo. Eu tive um debate grande, graças a Deus fui o primeiro secretário de saúde a defender a vacinação de criança. E muitos especialistas eram contra a vacinação de criança, pela baixa letalidade que há nas crianças. Eu disse 2 argumentos num debate, inclusive com o Ministério da Saúde e com os técnicos. Primeiro argumento é que 0,00001% quando é na sua casa é 100%, certo? Então, quando é na sua casa é 100%. Segundo, a nossa cultura é da proximidade. Então, na engenharia, está aqui os seus técnicos, nós temos os fios de transmissão, a gente chama de linha de transmissão. Nossas crianças, eu dou o meu exemplo, eu tenho um filho de 7 e uma filha de 11. Meus filhos, eles ficam grande parte do tempo que eu disse a você que eu não acredito em coincidência, minha esposa é doutora em saúde pública, é epidemiologista de carreira, é formada pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFPA, e eu 14 anos passei ouvindo sobre epidemiologia e depois eu descobri para que ia servir. De vez em quando você pergunta a ela, de vez em quando pergunto. Não, ela está no Centro de Operações em Emergência, ela é concursada, então é da minha inteira confiança, e eu sei da capacidade do estudo dela, convivi minha vida inteira, somos amigos há 43 anos, tanto que hoje, Marcelo, quando eu vejo um menino e uma menina dizer, minha melhor amiga, eu digo, essa história eu conheço, depois de 28 anos comecei a namorar com ela, então quero mandar um beijão, Ana Paula, agradecer a ela por toda a ajuda que me deu. Então, as crianças são linha de transmissão, por exemplo, seus netos devem passar grande parte do tempo com você, meus filhos passam grande parte do tempo com os meus pais. Então, as crianças eram importantes linhas de transmissão para os mais idosos, que estavam mais suscetíveis, os imunossuprimidos, enfim. Então, a gente defendeu, aprovou agora a Pfizer, e eu vou lhe dar aqui, em primeira mão, a gente está aqui na expectativa da Anvisa confirmar para amanhã, para mim, uma grande vacina, e eu quero dar esse testemunho aqui eu costumo estudar muito para as crianças. Amanhã a Anvisa deve se reunir, ou no mais tardar na quinta-feira, para decidir se aprova ou não a Coronavac e qual é a dosagem da Coronavac para utilização em criança. A Coronavac no Chile, ela se mostrou com eficácia acima de 90%. É um modelo de vacina que é utilizado já em criança, porque é um modelo de vírus morto que é utilizado para a vacinação da gripe de crianças, então o sistema imunológico da criança já conhece, e é uma vacina que no Chile não teve nenhuma reação adversa, nenhum histórico, foi destaque na CNN internacional. Então, assim, por que eu defendo a aprovação da Coronavac? É fácil de você entender, como eu disse, você é bom de logística. Nós estamos com a Pfizer para a terceira dose, nós estamos com a Pfizer para a segunda dose e para a primeira dose. Nós estamos apenas com o público de Coronavac para a primeira e segunda dose de adultos de 18 ou mais, e mesmo assim nós já passamos 18 ou mais, então nós, em tese, só temos segunda dose de Coronavac. O que isso pode fazer? Ora, se eu coloco a Coronavac para criança, que é uma vacina tão eficaz quanto a da Pfizer, para a criança, para o sistema imunológico mais jovem, ela tem se mostrado extremamente eficaz. Nós, na verdade, você perguntou sobre erros. Nós, na verdade, por nossa inexperiência, acabamos cometendo um erro. A Coronavac, ela é menos eficaz para os idosos e extremamente eficaz, para mim, a vacina perfeita para as crianças. Então, nós cometemos esse erro por desconhecimento, não vamos dizer assim, por vontade de errar. E eu defendo porque, em termos de logística, você libera a vacina da Pfizer para os outros públicos. Então, assim, nós estamos aguardando com grande expectativa, além do que, Marcelo, nós estamos
com os estoques abarrotados. O Estado está, São Paulo está, Dória anunciou 12 milhões de vacina. Ora, se a gente tem tanta vacina, nós temos que seguir dois caminhos. Ou nós vamos vacinar os nossos, que é o primeiro caminho e é o que eu defendo, vacinar as nossas crianças, ou aí eu quero chamar a atenção de você, uma pessoa com extrema acessibilidade, e aí chamar a atenção, fui secretário de promoção social, que não existe mais essa coisa do mais rico ter plano de saúde e tá bem, do mais rico tá bem e o mais pobre tá mal. Ou todo mundo tá bem ou todo mundo tá mal. As desigualdades sociais estão se transformando em desigualdades vacinais, e as desigualdades vacinais estão se estendendo a pandemia e transformando a pandemia numa grande crise da economia como nunca visto antes. E aí eu vou dizer a você, Bruno chegou para mim há 3 meses atrás, o prefeito Bruno, é meu amigo há mais de 20 anos, eu disse a ele, prefeito, engenheiro adora modelo. A Delta surgiu na Índia em condições de extrema pobreza e baixa vacinação. Se você pegar o mesmo modelo, e eu fiz esse debate com a Rede Internacional de Epidemiologistas, nós temos hoje a África com baixa vacinação e grandes, isso há 3 meses atrás, e grandes condições de pobreza. Foi dito e certo, infelizmente essa boca maldita, e Bruno disse, rapaz, Léo avisou isso, não é porque eu sou gênio ou nada, é porque é só você pegar. Você sabe qual é, Marcelo? Isso eu aprendi com meu pai, que é engenheiro também, o conceito matemático de insanidade. Você sabe qual é o conceito matemático de insanidade? Não. Fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Porque você sabe que eu fui engenheiro. Tem 32 anos que eu não exerço a profissão. Nós somos dois, porque tem 20 anos que eu não exerço. Então, o que é que acontece? Ou nós vamos, e os países mais ricos vão se conscientizar, e eu vi com bons olhos a doação do Butantan, que nós precisamos aumentar a vacinação no mundo. Hoje eu estava lendo uma matéria na CNN, um epidemiologista falando dos 2 problemas que a gente está vivendo, da extensão da pandemia e que ele acredita que vai durar muito mais. Infelizmente, as pessoas que não querem se vacinar. 2, são essas desigualdades vacinais. Ou nós vamos ajudar os países mais pobres, e mais pobres que a gente, a se vacinar, ou realmente essa pandemia nunca vai acabar. Manda um abraço aí para meu amigo, meu querido Theo, filho da minha secretária Mercedes, que está aniversariando hoje e vai se vacinar provavelmente essa semana. Theo, um beijo aí no seu coração. Você é um menino maravilhoso. Parabéns a Mercedes aí pelo aniversário do nosso Theo. Secretário, tem muitas perguntas aqui, como você tem um conhecimento vasto, eu gostaria que fosse mais breve, senão não vai dar tempo para responder todas. Pedro Rocha, professor da cidade de Presidente Dutra, um abraço para você, meu querido Pedro Rocha. Eu tive a oportunidade de conhecer o secretário, exímio administrador, forte abraço a todos. Silas Marrone, eu estava gripado e não tomei ainda a 3ª dose, fiz certo? Fez certo, a recomendação é não tomar quando você está com sintomas, mas assim que os sintomas passarem, você pode tomar a vacina. Inclusive, só dando uma informação às pessoas, o Ministério tirou para o público adulto, Marcelo, o interstício entre a vacina da gripe e a vacina da Covid. Não há mais necessidade, segundo o Ministério da Saúde, de distância entre a vacina da gripe e da Covid. Marcelinho Veiga, que pegou Covid, foi lá no Réveillon, pegou ele e minha filha, que é a esposa dele, Natália, ele já estava pronto para tomar a 3ª dose. Aí pegou a Covid. Ele me disse que tem que aguardar 30 dias, é isso? Não. Suprimido o sintoma, se ele já está bem, já está bem, ele já pode tomar a vacina. Não tem essa diferença de 30 dias, não. Tem algumas lendas também sendo contadas nas igrejas, Marcelo, eu queria chamar a atenção. Se você teve Covid e nas ruas, perdão, se você teve Covid e tomou uma dose de vacina, você não está imunizado, tá? Várias pessoas estão me perguntando no interior. Só com a 2ª? Não, só com a 3ª. Com a 3ª. E eu quero chamar a atenção, eu estava no município de Serrinha. Atrás de voto? Lá não, foi. Conversando, fazendo debate com profissionais de saúde, a gente acaba entrando. Eu fui na casa de uma senhora, uma mãe de um profissional de saúde. A senhora me disse, eu tomei já, meu filho, 2 doses da vacina, a 3ª é com Deus. Eu disse, olha, Deus disse, faça a sua parte que eu farei a minha. Então, se você não tem 3 doses e já passou de 4 meses, você não está imunizado. Icro Caires, do Campo Grande, parabéns ao secretário pelo excelente trabalho. Quando vai realizar o Liberou Geral em Salvador?
Olha, esse liberou geral foi um sucesso. Liberou geral, Marcelo, que a gente O que é chama. liberou geral? Eu sei o que é liberou, eu sei o que é geral. Mas o que é liberou geral aí nesse A código? gente vacina todo mundo que chega, Ah. quem vem do interior, Mas que isso está é o passando. O problema é que eu não posso fazer isso sempre, porque eu recebo uma dose per capita. Ah, entendi. Então, por exemplo, as crianças agora a gente está recebendo per capita. Está muito difícil. Mas, por exemplo, caso a Anvisa aprove a vacina da Coronavac e caso a Anvisa a dosagem seja a mesma de adulto, porque a vacina da Coronavac, como eu disse, é um modelo de vacina que as crianças estão acostumadas e é uma dosagem, a gripe é a mesma dosagem, se for isso, pode ter certeza aí que no sábado a gente vai começar a fazer, eu estou lhe dando em primeira mão aqui, o prefeito, nós vamos fazer aqui o liberou geral das crianças aqui e vamos, como diz no popular, vamos sentar mandioca na vacina. Estamos conversando com o secretário Léo Prats, secretário de Saúde da cidade do Salvador. Maria Amélia, da cidade Teixeira de Freitas. Mandar um abraço para o meu amigo Bocão, radialista aí da cidade Teixeira de Freitas, que está com certeza nos assistindo. Queria um secretário assim, o que acha sobre essa segunda onda? Na realidade, não é a terceira onda, É a terceira onda. Acredita que vai morrer muita gente? Como diz a música, Marcelo, depende de nós. Como eu disse a você está certo, a taxa de letalidade é muito menor, mas a taxa de letalidade é uma proporção. Se eu tiver 1,5 milhão de soteropolitanos contaminados, a gente vai ter um número de óbitos que pode ser maior do que a segunda onda. Só porque a imprensa está toda acompanhando, eu não estou dizendo que vai ser, tá? Eu estou fazendo um cálculo apenas matemático do que você foi engenheiro, mas de matemática, engenheiro nunca esquece. Então, apenas um cálculo matemático de que se a gente, vamos dizer no popular, esculhambar, a gente pode ter um problema grande. Use a máscara, lave as mãos com sabão ou com álcool gel e vacine-se. Adriana Rocha, queria saber do secretário por que acabou o liberou geral. Ele já respondeu. Marrone, da cidade de Salvador, quem já teve gripe tem que esperar quantos dias para tomar a terceira dose? Não, aí na ausência de sintomas, se você já está recuperado, você pode tomar. Andrei de Salvador, o que acha sobre o retorno das aulas agora em fevereiro? Você é a favor? Aí eu vou nessa pergunta encaixar um. Você é a favor que os alunos que vão para a escola, o passaporte da vacina? Ou seja, obrigatório ser vacinado? Acima de 12 anos, sou a favor, Marcelo. Mas entre 5 e 11 anos, não. Tá? Eu acho que isso deve ser uma escolha dos pais. Entre 5 e 11 anos, eu tenho um filho de 7. As crianças não podem ser penalizadas, Isso, né? Que a decisão é entre dos 5 pais. e 11 anos, mas acima de 12 anos eu sou a favor. Eu acho que o adolescente já tem compreensão. Eu tenho uma filha que vai completar 12 anos agora em abril. E eu acho que acima de 12 anos eu sou a favor do passaporte da vacina. Agora, entre 5 e 11 anos, eu concordo com você, a gente não pode tirar o futuro das nossas crianças. Só para lhe falar a pergunta que o internauta fez sobre a volta às aulas, eu vou parafrasear a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, no retorno da economia, pediu aos países que o retorno às aulas fossem prioritários para a gente não perder gerações. Então, a gente deve, junto com o Estado, nós vamos começar com a diretora Rívia de Vigilância e a secretária Tereza, intensificar a fiscalização, mas eu acho que a escola deve ser a nossa prioridade em manter-se funcionando. Carla Maria, da cidade de Juazeiro, manda um abraço para Roberto Carlos, deputado estadual, presidente da Juazeirense. Empatou com o meu Vitória. Infelizmente, nós não ganhamos, mas vamos ganhar na próxima. Como gestor, o que o senhor acha do posicionamento do presidente Bolsonaro, que é negacionista? Olha, eu quero mandar também um abraço a uma grande amiga, minha amiga prefeita Suzana de Juazeiro. Agradecer pela pergunta. Nós tivemos, inclusive com o Ministério da Saúde, eu não posso aqui negar, eu não faço política com radicalismo, Marcelo. Nós temos que reconhecer que em 2020 o Ministério foi fundamental para o nosso enfrentamento à pandemia. Tanto na transferência de recursos federais, transferências voluntárias, que foram fundamentais para manter tantos hospitais. Salvador chegou a 5 hospitais de campanha, quanto no envio de respiradores. Mas eu tenho que concordar com o internauta, eu lamento muito a posição do presidente em relação às restrições. Ninguém aqui desejava a pandemia, ninguém aqui deseja matar a economia. Eu quero lembrar, inclusive, que do bolo tributário quem mais sofre é os municípios, porque as primeiras atividades a serem fechadas são as de serviços
e os municípios que têm o imposto sobre serviço, que é o ISS. Você veja que o ICMS do Estado, porque a indústria é a atividade fundamental, se você pegar os anos de 2020 e 2021, ela não teve queda, ela teve um aumento na arrecadação do ICMS. Não há nenhuma crítica aqui, é uma constatação. Se você pegar os municípios, você vai ver uma queda brutal, porque você fecha o comércio, você fecha a parte de evento, você fecha a parte de serviço, você acabou com a arrecadação dos municípios. Então, quem mais sofre são os municípios, quem menos quer restrição somos nós. Estamos todos abraçados com esse problema. Jéssica Barbosa, Salvador. O posto Frei Benjamin, na Valéria, está sem vacina. Quando vai chegar? Olha, veja, nós temos um problema grande. Eu quero agradecer por sua pergunta, para Marcelo entender essa parte de logística. Eu tenho uma série de regramentos que está me dificultando. Em primeiro lugar, aí para internauta, eu tenho 2.200 profissionais de saúde em licença médica. Esse é o recorde da história da Secretaria. 2.200. De Covid? Não, de várias doenças. Saúde mental, a gente até está começando em Salvador o debate, Marcelo. Nós estamos com o projeto na Câmara, vamos ter uma conferência ali. Recomendo chamar um especialista em saúde mental, porque os grandes especialistas do mundo falam que pós-pandemia nós vamos ter uma crise de saúde mental. E nós aqui na Bahia vamos ter uma crise muito grande, porque veja que a pandemia veio para enfrentar a nossa própria cultura. Nós somos uma cultura do abraço, da proximidade, do você chegou aqui já alegre, da felicidade. E a pandemia não, é do isolamento social, é do distanciamento. Então isso enfrentou a nossa própria cultura. Então, nós vamos ter uma crise nessa área de saúde mental muito forte aqui após a pandemia e nós precisamos nos debruçar sobre os problemas na saúde. Eu esqueci a pergunta do internato, perdão, Marcelo. A gente fica conversando eu e você aqui. Não, é só... Você é bom de prosa, eu também. Não, eu só queria saber quando é que vai chegar a vacina no posto Frei Benjamin. Aí era isso que eu queria explicar. Onde eu tenho testagem, eu tenho 157 unidades de saúde, minha querida. Eu não posso. E veja que Salvador, em 8 anos, fez a maior expansão do Brasil. Nós saímos de 18% de cobertura de atenção primária para 62%. O que isso quer dizer? Porque muita gente fala número e não explica. 62% do território de Salvador tem posto de saúde. O índice de universalização, que é a meta do prefeito Bruno Reis, é 70%. Se eu cobrir 70% do território, o acesso à saúde se torna universal na atenção primária. Então, o que acontece? Dessas unidades, 52 estão em testes. O regramento dos epidemiologistas e do Ministério da Saúde diz que onde eu estou testando eu não posso vacinar. Por quê? Porque eu não posso misturar quem está com suspeita de estar contaminado com quem quer se prevenir. Depois, houve confusão em São Paulo de vacinas. Por exemplo, crianças que eram para tomar a vacina da gripe, que à época não estava aprovada da Covid, tomaram a da Covid e vice-versa. Então, a gente separou as vacinas normais, vamos dizer, beta-CG, gripe, das vacinas de Covid, para não haver mistura e confusão na hora de vacinar. Então, eu estou com essa série de problemas de congestionamento, lhe peço desculpas, mas realmente eu não tenho mais como esticar o sistema de saúde. Raul Teixeira, da cidade de Vitória da Conquista. Eu não queria tomar vacina, tenho medo das reações. Mas será que vai chegar outras vacinas mais seguras? Meu querido Raul, quem vai responder essa pergunta é o senhor. Tome essa vacina. A vacina tem sido um sucesso. Os cientistas, todos que descobriram a vacina, eles estão salvando o planeta. Está vendo aí? Está aumentando os casos, mas a letalidade não está proporcional, como era antigamente, antes da vacina. A vacina está salvando o planeta. Quando é que vai chegar outra vacina? Meu amigo, só Deus sabe. Olha, quantos já foram vacinados no mundo? Milhões e milhões. Alguém já morreu de vacina? Olha, teve a vacina e morreu porque foi vacinado? Se tivesse um caso, Bolsonaro faria um carnaval. Não houve um caso. Então, companheiro, vou passar para o secretário, que é especialista no assunto, que é secretário de saúde, mas, por favor, tome a vacina. Eu perdi um amigo na minha terra natal, na cidade de Antas, porque não se vacinou. Não se vacinou, a família, eu até discutiu com a família, porque não me avisaram que eu ia vacinar ele na marra. Não se vacinou, pegou a Covid e morreu. Chico de Paula, na cidade de Antas. Então a vacina é um sucesso. É um sucesso.
Pode ter um caso que a pessoa recebeu 3 vacinas, foi para o hospital. Fulano, pode. A vacina não deixa de pegar. A vacina não deixa você ter um caso grave. A vacina não deixa você morrer, não deixa você ir para o hospital. Quantos foram vacinados? Aliás, eu vou colocar essa pergunta na pergunta que eu vou fazer ao secretário. Qual o percentual dos que estão morrendo que não foram vacinados? Você sabe mais ou menos? Não sei. Esse dado eu não tenho. Você apertou sem me abraçar agora. Mas as informações que nós temos é que a letalidade das pessoas, na sua grande maioria, vacinados. Até porque é uma consequência. Como é que funciona essas ondas, tá, Marcelo, né? Ser engenheiro é fácil entender. Primeiro você tem um aumento do RT, que é a fase que a gente está, um aumento brutal do número de casos. Depois o número de casos é impressionante como essa pandemia é. Ela cresce o número de internados e depois do crescimento, a terceira fase é um aumento do número de mortos. Então, é uma sequência lógica, é impressionante. As taxas dão certinho. Então, o que é que nós podemos fazer? E eu quero chamar a atenção, Marcelo. Outra grande arma, eu acho que essa pandemia, nós temos que colher o que é bom da vida. Mesmo as coisas mais difíceis nos ensinam algo. Por exemplo, eu estava lembrando, na minha adolescência, uma pessoa gripava na sala de aula, na faculdade, no colégio, toda a sala ficava gripada. Então, nós vamos também, depois dessa pandemia, e eu tenho fé em Deus que em 2022 nós vamos virar essa página, nós vamos ter uma nova etiqueta social. Uma pessoa gripada não vai mais para um ambiente de trabalho, uma sala de aula sem máscara. Não vai mais. Na minha época, a gente ia para o colégio, um gripado, todo mundo ficava gripado na sala. Então, a pandemia também vai trazer alguns ensinamentos. Eu me lembro de um caso, eu vou preservar os nomes, a gente está falando, nós dois somos políticos, de um vereador que perdeu o mandato em Salvador, porque ele simplesmente pegou um álcool gel, depois que pegou na mão de muita gente, passou o álcool gel e limpou. Disse que ele tinha nojo do povo. Então hoje você pegar e limpar a mão no álcool gel, às vezes você chegar no ambiente, você já é o mal educado. Então, eu acho que essa pandemia também, a gente não queria passar, mas as dificuldades eu acho que trouxe oportunidade da gente aprender. O mundo vai ser obrigado a ficar mais fraterno. Acho que a fraternidade vai melhorar no mundo, fruto dessa pandemia. Toda coisa ruim, toda coisa negativa, você tira uma coisa positiva, que depois dessa pandemia o mundo vai ser mais solidário. Eu também acho. Eu acho, é a opinião. Veja que aqui em Salvador e na Bahia, eu tenho que dar esse testemunho, porque foi aqui em Salvador, antes se dizia, Marcelo, e eu quero dar esse testemunho, de que você ter um plano de saúde era garantia de atendimento. Eu e Fábio Vilas Boas primeiro, depois eu e Tereza Bahia, nós salvamos a rede privada várias vezes. Por quê? Porque a rede privada, todo o sistema tem uma capacidade, você é engenheiro, como eu disse. Se eu tenho uma sala com capacidade de 50 pessoas e vai 200, e todo o plano de saúde é calculado para a normalidade, se você botar, vai congestionar. Em vários momentos, as UPAs do Estado, as UPAs de Salvador, foram pontos de passagem para hospitais privados para garantir atendimento a quem tinha plano de saúde. Você está certo nisso? E o segundo ensinamento que eu acho é o seguinte, hoje eu vim com colete para homenagear, porque dizem que eu só homenageei o SAMU, a área de vigilância. Nós vamos ter que nos aprimorar, Marcelo, no consumo de animais. E a OMS vai precisar ser mais proativa, na minha opinião, no que tange a principalmente países orientais que comem animais silvestres. Nós precisamos desses controles, porque veja que na maioria das vezes um vírus migra para o animal e volta para o humano, é muito mais letal. Então nós vamos precisar de um controle maior, preventivo, das vigilâncias, de controle. E aí, falando mais uma vez, o seu internauta lamentar. Gente, a gente podia ter, inclusive, situações dissociadas no Brasil e poderia ter salvado muitas vidas pelo Brasil com uma simples coisa, Marcelo. Você falou do seu restaurante. Eu não consigo entender como é que nós não exigimos no Brasil o passaporte da vacina para entrar, inclusive, em voos domésticos. Nós devemos ser um dos únicos países que não exige. Então, assim, por que eu defendo mesmo em voo doméstico? São Paulo e Rio são pontos de grande fluxo. Por exemplo, na Itália, quando se olhou na Itália, tem uma região chamada Lombardia. A Lombardia, os especialistas italianos disseram que foi quem disseminou o vírus pelo fluxo de avião. E você veja que quando a Omicron chegou, deu uma cacetada logo na Europa.
Por quê? Porque os voos da África, quando vai para o resto do mundo, passam na Europa. Então veja bem, se tivesse botado esse controle, a gente poderia ter salvado vidas em Manaus, vidas em Porto Alegre. Por que eu estou dizendo isso? Porque os pontos de fluxo nosso é São Paulo e Rio, que são os pontos de grande voos, e Brasília onde você está. Então, eu não entendo como é que a gente não exige o passaporte da vacina para entrar em avião. Está comprovado, os países que tiveram o maior sucesso no enfrentamento foram os países que cuidaram melhor do transporte público, porque é um dos grandes pontos de disseminação. Então, realmente é inexplicável por que nós não cobramos o passaporte da vacina para entrar nos aviões. De Levi Ricardo, da cidade de Feira de Santana. Qual foi sua maior angústia durante a Covid-19? Deu desespero? Que tem uma pergunta também aqui de Arlete Rocha, de Mucugê, que é parecida. Parabéns, secretário. Você sofreu com o número de mortes em Salvador? Conte o que deixou mais triste na alta da pandemia. É uma pergunta muito bem feita que eu gostaria que você relatasse para os companheiros e companheiras que estão assistindo o Vamos que Vamos. Qual foi o momento de tristeza? Eu posso aqui dar um testemunho. No auge da segunda onda, eu nunca tomei remédio, eu tomei remédio para ansiedade. Porque eu acordava 2 horas da manhã para ver escala de médico em UPA. Você começa a entrar numa rotina de regulação que você não para. Eu realmente homenageei os profissionais de saúde, que eu me tornei fã, e são nossos verdadeiros heróis, é muito difícil. Eu diria que eu tenho 2 momentos específicos falando como ser humano. Primeiro, um momento familiar, em que eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Estou me referindo a maio de 2020. Me emocionei muito, isso foi fruto de notícias, quando minha família toda se contaminou, e eu, como pai, o meu desejo era ficar dentro da minha casa, inclusive meus filhos, só que eu tinha uma responsabilidade pública. Eu tenho que dar um testemunho aqui da humanidade de ACM Neto também, que é meu amigo há mais de 30 anos. Ele deixou a escolha na minha mão. Ele pegou Covid essa semana, né? Pegou, está de Covid, mas está bem. Falei com ele há pouco, disse que viria aqui conversar com você. Ele vem aqui no Vamos que Vamos? Vamos que vamos, ele vai melhorar. Eu acho que ele vai fazer o teste amanhã. Então, se Deus quiser, vai dar positivo. É o irmão que eu tenho na vida. Eu acho que aquele momento de fazer aquela escolha, e assim, ouvir o que eu ouvi de minha esposa, Marcelo, eu acho que nenhum ser humano merece. Minha esposa senta do meu lado no sofá, eu me emociono quando eu me lembro, e diz assim: meu filho, criança normalmente se recupera rápido. Você tem uma responsabilidade maior, você vai. Se eu pegar e me for, você cuida dos nossos meninos. Então, aquele momento como ser humano realmente é um momento que eu não desejo a ninguém, é o meu pior inimigo. Foi um momento de incerteza, não tinha vacina, a gente não sabia como o coronavírus ia se comportar. E meus 2 filhos pegaram, minha esposa não estava, e ela teve que ficar em casa. Então, eu agradeço a Deus a heroína que eu tenho em casa, homenageando todas as mulheres aí, todas as mães. E o segundo momento difícil foi como profissional. E minha esposa disse que eu sou meio maluco. Aí é mais engraçado, assim, hoje passou o desespero. Chega às 11 horas da manhã, a gente estava com aquele hospital do ginásio de Itapuã. Marcelo, e realmente aquele foi um dia que eu disse: não, na minha gestão isso não vai acontecer. E eu tenho que agradecer ao prefeito Bruno Reis, ao governador Rui Costa, que eu liguei para os 2, ambos me atenderam. Um canal em Itapuã, atrás do ginásio de Itapuã, ele transborda por causa da chuva. Alguns canaletes feitos por populares vazam a água entra no hospital. Eu entrei, o hospital estava água dando na canela. E ali eu tenho certeza que foi meu bom Deus que me iluminou. A gente primeiro trancou os celulares de todo mundo que estava ali, para não dar desespero nas famílias. Pra você ter uma ideia, eu entrei no leito de UTI dentro do ginásio de Itapuã, eu tinha paciente fazendo traqueostomia, e eu virei para o médico, por isso que eu estou dizendo, agora que passou, você até com sua atitude, eu disse para o médico: não para. E aí paramos, Deus iluminou, botamos um quadro na parede, os 10 pacientes mais graves, 10 ambulâncias do SAMU tira, liga para o governador, liga para o prefeito, fizemos uma operação em 4 horas, baixamos a água, limpamos o hospital e graças a Deus não perdemos ninguém. Mas como profissional, ali foi para mim, porque eu me sentiria extremamente competente, apesar da culpa não ser minha, se tivesse morrido alguém por causa de água entrando dentro de hospital. Então, como profissional, eu diria que esse alagamento do hospital de campanha de Itapuã foi o momento mais difícil da pandemia para mim como gestor, porque se eu matasse alguém eu não me perdoaria nunca. E ela está lá orando, ajudando. Desejo muito
restabelecimento o mais rápido possível para que ela volte a ter a tranquilidade para continuar fazendo seu trabalho. Eu sei quanto é difícil você ter um filho sendo acidentado como ela foi. Vamos orar, vamos pedir a Deus que ela ultrapasse esse momento de dificuldades. Um beijo no seu coração, doutora Tereza. Vem a pergunta de Cátia Mello, da cidade de Jiquié. A autorização para vacinar criança de 10 anos é obrigatório? Como pai ou como mãe ao lado? Essa pergunta já foi respondida pelo secretário. Não é obrigatório porque... Não, mas ela está fazendo outra pergunta aí, deputado. A autorização... Ela está pegando a anuência. Veja bem, essa foi uma discussão que nós fizemos, inclusive, com o Ministério Público. O que acontece? Eu posso ter um pai de uma criança de 5 a 11 anos que é a favor da vacina e uma mãe contra. Eu estou dando um exemplo. Ou vice-versa. Né? Uma mãe a favor e um pai contra. E depois eu posso ser responsabilizado, porque trata-se de incapaz. Ele não tem poder de tomar a decisão de tomar a vacina. Então, por isso que nós estamos nos cobrindo. Eu sempre brinco, Marcelo, que eu adoro dormir com minha costelinha, eu odeio dormir sozinho. Então, assim, é uma cobertura também para os profissionais de saúde e dos gestores. Nós estamos falando de pessoas que, pela lei, são considerados incapazes, né? Vulneráveis. Então, nós não podemos não ter uma anuência de um dos dois para que o pai ou a mãe seja o responsável. No meu entendimento, o secretário que não está pedindo isso, ele está abrindo um flanco perigoso, inclusive, para ser processado. Estamos conversando com o doutor Léo Prats, secretário de Saúde do Estado da Bahia, deputado estadual, pré-candidato a deputado federal. Vou fazer aqui sua propaganda aqui, aproveitar o vamos que vamos. Andrei, da cidade de Salvador, o que acha sobre o retorno das aulas agora em fevereiro? Ele já respondeu, é muito importante que as pessoas se vacinem, mas não é obrigatório porque... Não, de 5 a 11 anos eu acho que você não tem que ter o passaporte. Acima de 12 anos eu acho que você precisa ter o passaporte. Aí você pergunta, mas a criança de 5 a 11 anos é aquela que não vai usar máscara. Mas eu acho que aí há uma preocupação legítima dos pais, apesar de eu tranquilizar, e eu acho que o passaporte da vacina só deve ser exigido acima de 12 anos. É a minha humilde opinião, como quem está acompanhando na prática. Eu acho que criança de 5 a 11 anos, você deve reduzir o número de alunos na sala, aumentar a distância, fazer a exigência de ter mais profissionais fiscalizando. E ainda tem outra coisa, Marcelo, que a gente precisa, e aí respondendo ao ouvinte. Como eu disse, nós não vamos matar as pessoas, ou salvar as pessoas do coronavírus e matar de fome. Eu quero lembrar a você que já houve uma deterioração do sistema privado de educação da Bahia inteira e do Brasil inteiro. Então nós precisamos ter cuidado para a gente não levar à falência uma série de escolas de 5 a 11 anos. O resultado disso, vou lhe dar um número, Marcelo, que desespera o prefeito. Esse ano, o município de Salvador vai ter 20 mil crianças a mais na rede de ensino. Então, nós não podemos deteriorar. A Organização Mundial de Saúde disse que a educação deve ser a prioridade dos gestores para que nós não perdamos uma geração. Pergunta vem de Itaquara. Carla Mota. Parabéns, secretário. O apoio do governo ajudou no combate? Muito. O secretário teve contato com outros países? Muito, tenho sempre permanentemente. A gente fez uma rede, eu quero agradecer. Eu acho que, como eu disse, a minha maior virtude foi transformar a minha fraqueza na minha maior fortaleza. A minha maior fraqueza é não ser da área de saúde, apesar de ser uma família de médicos. De uma família de médicos. Só que você era médico, não, de uma família de médicos. Você entende tanto que eu pensei que você era médico. Eu sou de uma família de médicos, depois que eu entendi por quê. E eu brinco, viu, Marcelo? Eu digo, você é médica, minha irmã é médica, meu cunhado é médico, o marido da minha irmã é médico, meu sogro é médico, minha cunhada, irmã da minha esposa é médica, minha esposa é epidemiologista, o marido da minha cunhada é médico. Aí eu sempre brinco, você é médico, você é médico, você é médico. Mas o secretário de saúde é papai aqui. Tem que tirar sarro de domingo, certeza, né? Pergunta de Carla Dias, da cidade de Salvador. Se aprovar a Coronavac, será usada de imediato nas crianças? Se for na mesma, porque veja, a dosagem da Pfizer, ela foi diferente para as crianças. Então, ela inclusive vem com ampolazinha laranja. Se a dosagem for a mesma, eu garanti aqui a Marcelo, e promessa feita a Marcelo, ele cobra. Para a semana que vem ele não me cobrar. Eu garanti a Marcelo, se for a mesma dosagem, a Anvisa aprovar, no sábado nós vamos sentar o sarrafo. Eu quero também, Marcelo, aproveitando que está 55 minutos ali, e eu sei que Sheila vai me dar a ordem daqui a pouco, eu queria também dizer dessa admiração que eu tenho a você. Só para
sem querer lhe interromper, Vá. só tem uma última pergunta, Então aí vá. você fica até o final para fazer suas Não. conclusões. Cecília Teixeira, secretário, vai ter vacinação das crianças nos shops? As escolas vão cobrar o cartão de vacina? A última pergunta. Eu volto a dizer, eu sou a favor, ainda não há definição, eu vou conversar, até quero mandar um beijo também no coração de Tereza Paim e parabenizar aí o governador Rui Costa por seu aniversário, a passagem do seu aniversário hoje. Eu sou a favor, ainda temos que debater com o Estado, porque o decreto estadual é mais forte do que o municipal, mas eu sou a favor da exigência do passaporte da vacina acima de 12 anos e as escolas de ensino infantil um protocolo mais rígido. Então, essa é a minha posição pessoal. Eu não sei se vai ser um entendimento coletivo, mas é o que eu acho, até porque muitas mães vão ter problema de trabalhar se nós fizermos essa exigência, escolinhas de bairro, escolinhas do interior que você conhece bem. Então, eu acho que a gente tem que sempre, eu acho que a palavra, e essa palavra é uma palavra mágica, equilíbrio, equilibrar, ter sempre equilíbrio, olhar o lado da economia para não matar as pessoas de fome e olhar a pandemia. Eu acho que o governador Rui Costa e os prefeitos Assemineto fizeram bem, o governador Rui Costa e o prefeito Bruno Reis estão fazendo muito bem. Porque eu lhe juro, Marcelo, logicamente eu sonho na minha vida um dia em ser prefeito de Salvador, mas nesse momento eu disse a Bruno, graças a Deus é você, viu? Porque no final a decisão é do prefeito e do governador. Ser prefeita? Sonho, um dia eu sonho. Ser senador. É isso que eu queria falar, eu queria dar meu testemunho, você se antecipou. Eu queria dizer, Marcelo, da minha admiração e que, vamos dizer assim, por uma banda ou outra, como a gente está aqui na internet, por uma banda ou outra, eu acho que você já merece uma oportunidade de ser candidato majoritário por sua trajetória. Eu acredito muito que a política, que função pública não é carreira, mas, ou seja, o cara não deve ser vereador a vida toda, deputado estadual a vida toda, mas eu acho que a política deve ser carreira. Eu me preparei muito para poder ser o que eu sou e eu tenho certeza que você se preparou. Eu fiz curso de engenharia, pós-graduação em administração, estava na metade de um mestrado em economia. Então, sempre procurei estudar muito, me dedicar muito, me debruçar. Então, você se preparou. E eu vou dizer, viu, Marcelo? Vou dar aqui um testemunho que pode me comprometer depois, mas se você for senador pela banda que não é a minha, eu vou dizer que eu vou ficar balançado e votar em você, viu? Dar esse testemunho aqui pela sua capacidade, pela sua generosidade e mais, por uma coisa que na política é muito raro, pelos seus princípios e valores. Eu acho que isso é muito importante, ver o amor que você tem à sua família e à Bahia. Prazer grande conversar com meu querido amigo secretário Léo Prates. Primeiro, só para concluir, em 2010, Jacques Wagner me convidou para ser candidato a senador. Só que naquela época eu achava que eu não estava preparado, eu não era conhecido. E no meu lugar ele botou Walter Pinheiro. Em 2014, por incrível que me pareça, quem me convidou foi o adversário Assemineto. E me convidou para ser senador de Paulo Souto. E eu também não fui. Agora eu acho que está na hora da onça beber água. Vai depender do povo da Bahia. Meu querido secretário, muito obrigado por esse papo. Você realmente é eu não vou dizer uma surpresa, mas é sem dúvida nenhuma um sucesso. Você foi um dos melhores secretários de saúde de Salvador. Nós tivemos grandes secretários, mas você mostrou ser gestor, ser político e enfrentou a pandemia com muita competência. Quero parabenizar o governador Rui Costa, o ex-prefeito Assemineto, que esqueceram as divergências partidárias e se concentraram no combate à Covid. Quero parabenizar o prefeito Bruno Reis, que está adotando as mesmas providências no sentido de fazer a união, esquecer divergência e defender aquilo que é mais sagrado, que é a vida do povo. Parabéns, secretário, pela sua gestão. Desejo muito sucesso à secretária aí nesse momento de dificuldades e parabenizar também o governador Rui Costa, que hoje está aniversariando. Eu sou o deputado federal Marcelo Niro. Muito obrigado pela participação de mais um Vamos que Vamos. Muito obrigado e uma boa noite.